todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Terapeuta, esse podcast hoje número 1, com esse convidado super especial, João Carlos Santana, meu querido amigo terapeuta, meu primeiro terapeuta, tinha que ser o primeiro aqui também, né, João? Sim, sim. João, gratidão por você ter aceitado esse convite. O Papo de Terapeuta é para que a gente traga mais esclarecimentos sobre as pessoas que estão iniciando nesse universo terapêutico, tanto para quem está procurando terapeutas e que não conhece, né, essa habilidade, como para quem já é terapeuta e busca um posicionamento. Então, esse podcast é para a gente conseguir trazer cada vez mais clareza, né, e ajudar as pessoas. Além dos cafés com live que você já participou, né, João, que também ajudam tanto, mas é uma ferramenta diferente, essa ferramenta nova. Nós vamos estar sempre aqui trazendo novidades, trazendo papo com grandes terapeutas. E eu quero que você se apresente, João. Fale um pouquinho para a gente aí. Primeiro, né, se apresente e já conta a tua história rapidamente. O que te fez virar um terapeuta? Que bom. Primeiramente, quero dizer que é um prazer enorme, né, receber o seu convite e poder contribuir aí. E sendo ainda o primeiro aí, fico muito feliz de estar podendo abrir esse canal com você, né, e tenho muita gratidão aí pelo seu convite e de ver você neste lugar que se encontra, né, já que em algum momento pude ter a honra de cuidar de você, né, e de ajudar você a iniciar esse caminho, E né? que Então eu já estou inspiração, hein? Super eu já inspiração. estou nesse caminho terapêutico, Ana. Agora, esse ano, fiz 27 anos de terapia e então já tenho uma estrada, né? Então, eu tenho algumas formações dentro da terapia holística e também na psicologia, formei-me na psicologia, né? Você sabe da constelação também, enfim, desses 27 anos foram grandes conquistas. E o início foi uma época ainda onde não se falava tanto na terapia, né? Numa visão terapêutica tão profunda, porque se você observar, nós temos aí de 15 anos para cá um boom maior dentro dessa linguagem terapêutica, né? Antes tínhamos somente a psicologia para poder estar auxiliando as pessoas e a terapia já iniciava também, mas era um tempo ainda de preconceitos, né? De falta de informações e com a chegada dessa possibilidade, dessa ferramenta tecnológica, isso se expandiu muito mais. Então, eu sou de uma época ainda, né, vamos dizer, bem inicial aqui na minha cidade, de Sete Lagoas, e passei por muitas dificuldades para me tornar onde estou hoje. Quando eu comecei somente com a terapia corporal, que eu comecei com um curso de massagem, e foi nesse momento em que, quando eu finalizei esse curso de massagem, chamava Massagem Sensitiva, e eu já estava num caminho de busca espiritual muito profunda na minha vida pessoal, que acendeu aquela luz que era isso que eu queria, esse era o meu propósito de vida. Após Você ter acha que passado foi por... esse o momento, João, que você teve certeza? Conta assim, aproveitando o gancho aí, né? O que te fez ter certeza dessa tua missão de terapeuta? Eu havia feito, nas minhas buscas espirituais, eu conheci uma professora de yoga e uma terapeuta, Solange Cota, aqui na minha cidade, a quem eu honro e agradeço. E ela viu em mim e disse: João, você tem tudo para cuidar das pessoas. E nós ficamos muito amigos, né? E fazer yoga com ela. E ela então me ensinou. O meu primeiro curso foi de shiatsu, uma massagem shiatsu. E ainda ela disse: eu vou passar para você esse conhecimento. Ela me deu esse conhecimento e eu ainda não tinha, depois disso, feito ainda o trabalho. Continuei fazendo outras coisas aqui, né, trabalhando para mim mesmo, e cheguei a vender incenso na rua para viver, muitas coisas, você já sabe da minha história aí. E Aham. aí eu fiz um segundo curso de massagem com um cara chamado Bodidja, lá de Floripa, e ele veio dar esse curso. E aí, quando nós fizemos esse curso, ali eu tive a certeza que eu queria seguir esse caminho de cuidar das pessoas. E eu lembro que eu conversei muito com Deus nesse dia e pedi que me mostrasse se esse era o meu caminho, né? Se esse era a minha missão aqui.
e eu tive algumas respostas, digamos assim, que me trouxe a certeza. E no dia que eu tive essa certeza, que foi uma resposta, eu disse a mim mesmo: a partir de hoje eu nunca mais paro, eu nunca mais vou desistir desse caminho. E o que eu mais tive foram coisas para desistir do caminho, muitas dificuldades, muito desacreditar, como eu falei para você. Imagina eu, naquela época, eu tinha 20 e poucos anos, e eu acho que eu estava com 23 anos, e as pessoas olhavam para mim, né, com aquela cara de garoto, e falavam assim: você trabalhar com massagem? O que é isso? Vai, né, vai arrumar um emprego, seu moleque, vai arrumar emprego e tal, tal, tal. Então, assim, eu não tinha um cliente, tinha contas para pagar, não tinha ninguém para pagar minhas contas, e uma vontade que vinha do coração. Então, foi um impacto muito grande dentro do contexto externo, com a minha certeza interna, entendeu? Tipo assim, a sociedade ainda para aceitar esse processo, né? De oferecer massagem, de oferecer isso, ainda era uma coisa muito delicada, porque nós temos ainda digamos, uma amarra muito grande quando entra no contexto do corpo, né? Da sexualidade e tudo mais. E a massagem é uma coisa muito de toque, muito de proximidade. Então, havia esse olhar de preconceito ainda. E eu não desisti. E continuei muito trabalhando e não desistindo. E comecei a fazer outras coisas para sobreviver financeiramente, mas não desistindo do que era ser um terapeuta. A princípio, comecei com uma terapia corporal e fui me aprimorando, adquirindo conhecimentos, fui fazendo outros cursos, buscando muito, porque eu buscava muito os meus recursos na vida espiritual, né? Eu era um espiritualista numa ascensão. E ali fui fazendo outros cursos, conhecendo pessoas incríveis, que foram grandes professores, grandes mestres na minha vida. Então, o início, ele começou em 94, e ali iniciei e tive muitas questões que me amadureceu muito, que me trouxe o bom resultado que hoje eu posso dizer. E você demorou para se intitular terapeuta, para falar assim, eu sou um terapeuta? Você teve esse conflito com você? Não, não tive conflito, porque eu sabia que ao fazer aquele trabalho tinha um nome, entendeu? Eu precisava nomear, e havia nomeação. Então, a nomeação era um terapeuta corporal, assim eu escrevia nos meus próprios cartõezinhos, que naquela época era cartão, né? Você tinha que distribuir cartão. E aí, eu, para ganhar meu dinheiro, e eu não queria trabalhar para ninguém, quer dizer, eu não queria me empregar num lugar que eu teria esse compromisso de horas. Eu ganhava meu dinheiro na época vendendo incenso na rua. Depois, no fim do ano, eu vendia roupa indiana, vendia de tudo, até terra no céu, acho que eu estava vendendo na época. E aí, no fim do ano, eu vendi agenda, porque eu morei em São Paulo, né? E eu conheci em São Paulo a tribo. E existe uma agenda chamada Agenda da Tribo, que era um conjunto de pessoas, poetas, músicos e artistas em São Paulo. E aí eu trouxe para cá, Minas, essa agenda. Aí, no fim de ano, eu vendia a agenda e na agenda eu já deixava o meu cartão. Ah, que Então, legal! eu oferecia nos bares, oferecia em todos os lugares, falava assim, olha, eu estou vendendo agenda, mas na verdade eu sou terapeuta, né? Sou terapeuta corporal, trabalho com massagem. Se você precisar, por favor, me ligue. Eu faço de graça a primeira e tal, e se você gostar, depois a gente combina. Então, eu fui criando o incenso e a agenda, foi um marketing maravilhoso que me aproximava das pessoas, entende? Sim. Para que elas pudessem, então, me conhecer e eu dizer, porque pensa bem, eu parando uma pessoa na rua, sem falar nada com ela, oferecer um cartão dizendo eu faço massagem. Ah, ia ficar Complicado, né? estranho, Estranho. complicado, né? Mas a partir do momento que o incenso era uma ponte para eu falar sobre energia, para eu falar sobre a saúde, a pessoa dava uma atenção. E aí um pouco dessa conversa criava uma empatia. E aí eu jogava o meu marketing, entendeu? Tipo, ó, tô trabalhando com isso aqui, mas na verdade eu sou um terapeuta e papapá. Na agenda era a mesma coisa. A agenda me aproximava das pessoas. Eu tinha voltado há pouco tempo de São Paulo, então eu não conhecia tanta gente aqui na minha cidade ainda.
mas esses recursos que eu criei foi como se fosse hoje um grande marketing digital, sabe? Mas era um marketing Sim, muito pessoal, né? Muito cara a cara, que é o melhor. Então a com pessoa criava uma certeza. empatia e passaram então a me ligar. Aí E ali que eu você, falei, poxa, é isso que eu quero fazer, né? Então eu ainda não tinha um lugar estabelecido, eu ia na casa da pessoa e foi crescendo, crescendo, até que eu abri um espaço no meu apartamento, tirei um cômodo lá e comecei a trabalhar num espaço que era 2 metros de comprimento por 1,5. Cabia só minha maca, cabia só minha maca e eu apertadíssimo lá, sabe? E aí, quando o cliente ligava, se eu queria fazer a massagem, tem horário, eu falava assim, espera aí que eu vou dar uma olhada. Mentira, não tinha nenhum cliente, né? Falava assim, eu vou olhar um horário para você aqui, e voltava e ligava para a pessoa de novo, né? E a agenda estava limpa a semana inteira, eu tinha um cliente só. E fui devagarzinho. Hoje ótima eu dica tenho. aí dica de marketing, galera. Ó, aprendam. É, tá vendo? E aí eu fui crescendo, né? Então hoje sou uma pessoa muito feliz com isso. E diante disso, Ana, eu me tornei então o que é chamado hoje de um terapeuta holístico, entende? Então Ótimo. muita gente Defina para a ainda. gente, João. Eu acho que todo Hã? mundo, muita gente tem dúvida, né, e dificuldade nessa definição terapêutica, né? Porque existem vários tipos de terapia, né? Conta para a gente essa sua vertente, né? Qual foi o caminho terapêutico que você escolheu? Então, quando eu fui crescendo, né, da terapia, massagem, eu fui fazendo outros cursos, né? Iniciei em vários cursos, como a cristaloterapia, depois me tornei reikiano, trabalho com muitas coisas, né? Fiz xamanismo e junto a isso, sempre com a minha profissão, existia a minha busca da evolução da minha consciência e da minha espiritualidade, entende? Então, eu me nutria muito com os conhecimentos diversos e fui trazendo também isso para meu processo terapêutico. Então, eu tive muita vivência, muita experiência, e essa experiência eu fui trazendo para o meu consultório. E aí, da terapia corporal, com o passar do tempo, eu entendi que eu me tornava um terapeuta holístico. Então, muita gente, às vezes, pode dizer-se ainda holística, mas ainda não se tornou uma pessoa holística, compreende? Por exemplo, se você só faz um curso de reiki, você ainda não é um terapeuta holístico, você é um terapeuta reikiano. Deu para Olha, entender? sim. E aí, com os diversos cursos que eu fui fazendo, eu me inscrevi, então, eu tinha que ter, até mesmo para eu me inscrever, que eu sou filiado ao SINT, que é um dos sindicatos dos terapeutas aí de São Paulo, mais reconhecidos que existe, né? Eu sou Sim. filiado ao SINT há uns 20 anos, mais ou menos, que até para eu me filiar como terapeuta holístico, eu tinha que ter determinados cursos, uma quantidade Olha, específica de cursos, entendeu? Para eu me determinar como terapeuta holístico. Então, porque o holístico é a visão mais totalizada de algo. E como terapeuta holístico, eu tenho, já que o meu produto de trabalho, vamos chamar assim, é o ser humano, eu tenho que olhar para o ser humano na sua totalidade, que é corpo, mente e espírito. Então, diante disso, eu fui buscar conhecimentos dentro desses 3 aspectos da nossa existência. E aí você, então, vira um holístico. Por quê? Porque você olha para aquela pessoa com um olhar totalizado para o quadro que ela se encontra. Deu para entender, Ana? Então, por exemplo, às claríssimo. vezes já, às vezes já chegou pessoas aqui no meu consultório em quadros depressivos que já passaram por psicólogos, psiquiatras e diversas outras ajudas, mas quando chegou a mim, eu vi que o problema envolvia a espiritualidade. Existia um quadro obsessivo ali naquela situação da pessoa que levava ela a um quadro depressivo. E se eu não fosse um holístico, aonde os meus estudos da espiritualidade, eu não teria o olhar para ver isso. Entende? Sim. Tanto é que na academia, né, eu sou um psicólogo formado, não se trata desse assunto, que eu acho até uma falta, né? Então não tem um olhar para essa circunstância maior da qual nós somos um espírito, a nossa realidade é espiritual. E aí existe a fragmentação, né, que é a medicina cuida do corpo,
a psicologia da mente e as religiosidades do espiritual. O holístico é o que vai estudar muito aprofundado esses 3 centros, entendeu? Aí ele pode se determinar um terapeuta holístico. Até então, ele é um terapeuta específico da sua forma de curso que ele fez, entende? Mas não uma visão totalizada ainda para se considerar um terapeuta holístico. Essa é a minha visão. E baseada nos meus estudos também, né? Fui Que claro? maravilha! Papai do céu foi Né? muito generoso comigo quando me colocou na tua mão, né, João? Que Comecei bom, né? E nos um deu o prazer de grande, nos conhecermos, né? E criar esse laço de amizade de anos, né? De anos. maravilhoso. Não, tua história é incrível, você sabe, né? Como eu sou sua fã. E aí, tem outra coisinha que eu quero te perguntar, né? Conta para mim rapidamente uma história interessante ou marcante ou que te chamou muita atenção que você vivenciou como terapeuta. Teve alguma história de algum cliente, alguma coisa interessante, importante que você pode trazer para nós? Sim, eu vou trazer algo assim muito diferente dentro desse contexto, que talvez alguns já viveram, outros ainda não, e que aí entra nisso que eu falei para você, que sem essa visão também da sua autolapidação, né? Porque se eu quero cuidar de alguém, primeiramente eu tenho que cuidar muito de mim, né? Jesus já disse assim: amai ao próximo como a ti mesmo. Então, Oh, que frase. primeiramente, um terapeuta, ele tem que cuidar de si, ele tem que se conhecer, ele tem que buscar conhecimentos, primeiramente para o seu bem-estar, para a sua saúde física, mental, emocional e espiritual. Concorda? Hoje eu vejo muitos profissionais adoecidos cuidando de pessoas, entende? Que realmente precisavam aprender um pouco mais ou, digamos, lapidar-se um pouco mais, porque em um consultório chega a circunstâncias muito difíceis. Então, eu vou relatar dessa situação mais difícil, que para mim foi, diante de muitas outras experiências, é uma que eu achei muito rica e com resultado incrível. Uma mulher me procura, uma mulher que já mais velha, assim, não é tão velha, né? 50 anos, e num quadro depressivo que já havia passado por vários profissionais e não conseguia a sua resolução, né? Não conseguia entender. E um quadro era o seguinte: não havia nada na vida dela ou nas queixas dela que justificasse o quadro que ela se encontrava de depressão. Deu para entender? Como Sim. que eu digo isso? Relacionamento saudável, financeiramente muito bem social aqui na cidade, uma pessoa que estava tudo bom. Então, tipo assim, por que que eu me encontro assim? Não tem nada que justifique eu estar assim, num quadro bem delicado. E aí, quando me procuraram, esse casal me procurou, né, o marido junto com ela, para buscar assim ajuda, eu senti e vi com o meu conhecimento e minha sensibilidade que envolvia questões espirituais, entendeu? Então, se Sim. eu não tivesse uma experiência e uma visão mais ampla, eu também não saberia como ajudar essa mulher, não, sem dúvida nenhuma. E aí eu disse a ela, e aí bate numa questão muito mais difícil, que ela não acreditava em nada disso, não acreditava por causa da crença, do dogma que ela, né, vivenciava, que era um catolicismo muito aprofundado, né, do dogma dela, ela não acreditava em nada que envolvia uma visão espiritualista, uma visão espírita, vamos dizer assim, né? Mas eu disse, o seu problema é esse. Se você quiser que eu te ajude, você vai ter que se abrir para isso. E como ela não tinha mais o que fazer, vamos dizer assim, né, onde buscar tanto. E aí, no outro dia, eu liguei para um amigo que é dono de um centro espírita e fui junto com esse casal. E lá nessa conversa junto com ele, depois, né, de um trabalho que foi feito lá, um processo, né, que acontece no centro, eu fiz uma reunião com o presidente do centro, junto com eles, e aí a coisa apareceu. Então ela estava ao meu lado, né, estava eu, ela, o marido e esse meu amigo, e ali então o espírito, ou digamos, o quadro obsessivo que ela se encontrava, manifestou-se nela. Então, Olha, ela era, na verdade, não só uma pessoa sensível, uma médium,
ela era uma médium de incorporação. Por isso que ela estava absorvendo muito a energia que era desta vibração. E sabe quem estava com ela, Ana? A mãe dela, que já havia falecido. E aí a mãe dela veio conversar comigo. Então, eu tratei mais da mãe dela no plano espiritual do que ela. Deu para entender? Incrível. Eu aprendi muito nesse momento, eu aprendi muito com tudo isso. Então, as minhas conversas mais profundas eram com esse ser, né, com essa mãe, e que me deixou muitas coisas claras, assim, do porquê que ela estava fazendo isso. E aí que é interessante, e era por amor, entende? Então, a mãe dela, em vida, não foi, digamos, uma boa mãe, e ao morrer, quis cuidar dela, tá? Que aproximou-se do campo dela com intenções positivas, mas por ela ainda estar em desequilíbrio, desequilibrava o campo dela. Então, os sintomas que essa mulher aqui sentia, na verdade, eram sintomas desse espírito que ainda estava na busca de um conforto no plano espiritual. Eram conversas assim de 1 hora, conversas de 2 horas maravilhosas com ela. E ali, então, eu aprendi muito. E aí, até o momento em que ela aceitou ser ajudada por mim, a mãe dela. Porque existe uma coisa muito importante, que é uma lei universal, Ana, chamada livre-arbítrio. Se a pessoa não quiser ser ajudada, você sabe disso, né? Não há quem faça. Não há. Né? Não há alguém que quer te ajudar. Você tem que querer ser ajudada. Aí, num dia, Ana, eu estava indo dar meditação para umas 50 pessoas em um sítio, e era um domingo, e eu estava conversando com ela. E aí eu disse a ela, eu estou indo agora, eu preciso ir, porque eu preciso dar uma meditação, e eu vou te fazer uma pergunta. A senhora quer que eu te ajude? A senhora aceita a minha ajuda? Aí ela respirou e disse, agora eu compreendo e agora eu aceito a sua ajuda. Foi lindo. E aí eu disse a ela, então a senhora vem comigo, porque eu vou oferecer toda a minha oração, toda a minha meditação com esse grupo que estava me aguardando para a senhora. E assim foi feito. E desde então, no outro dia, nos 2 dias depois, acabou todo o sintoma dessa mulher. Acabou-se esses sintomas. Então, essa, dentre tantas outras experiências, foi marcante para mim, entende? Eu pude compreender isso, e aí é onde eu passei a estudar mais ainda sobre a morte, e eu aprofundei na tanatologia, eu comecei a estudar, já vinha estudando, mas aí eu aprofundei mais nos conhecimentos, né? Então, isso para mim e me ajudou muito hoje a receber aqui no consultório mães, né, que perderam seus filhos, mães que sofrem a dor da perda, não só mães, né? O trato da morte é um tabu na nossa sociedade e pouco dito, né? É um lugar de luto, um lugar de muita dor, mas é uma dor que pode ser um pouco mais amenizada com a compreensão. Então, quando nós compreendemos isso, isso se ameniza em nós. Então, foi uma experiência para mim a mais marcante, assim. Né? Tem outras, mas não teria tempo para falar. Mas essa é uma das que mais. Volta outro dia para contar outra, mas nossa, incrível, João. Gratidão mesmo por você poder abrir, né, essa história tão bonita. Primeiro, porque a gente também, eu acredito que o ser terapeuta também precisa tirar de si, né, cada vez mais, esse preconceito de que algo é certo ou errado. E existem vários tipos de terapeutas e cada um tem um nível de aprofundamento em várias áreas, né? E é tão bonito você falar que você pôde ajudar uma pessoa em uma situação conversando com a mãe que já estava morta, né? Então, claro que isso é extremamente importante da gente entender que eu não conseguiria fazer isso, no caso, né? Eu tenho os meus limites, eu tenho o meu caminho como terapeuta. E no seu caminho, você foi tão profundo, né? A sua decisão de ser terapeuta, ela foi tão abençoada que você consegue fazer coisas que, né, poucas pessoas fazem, com tanto amor e com consciência, né? Que maravilha. Sim, gratidão sim. por essa experiência. E essa é a bênção da visão holística, entendeu? Como da mesma forma vai chegar alguém aqui
e que chega em um certo quadro, e por eu ser psicólogo, eu sei que é uma esquizofrenia. Então, eu vou indicar ela Uhum. para um psiquiatra, né? Então, eu vou Olha que dizer, olha, maravilha. eu posso tratar de você, mas você precisa de medicamento. Da mesma maneira que chegam pessoas achando que estão médios num sentido mais apurado, mas na verdade é um quadro esquizofrênico. E Olha também só. chegam pessoas, já chegou pessoas determinadas como esquizofrênicas e que são médiums, entende? E que Gente, que precisava lapidar a maravilha. espiritualidade. Eu já tive cliente aqui, Ana, que já estava com laudo para ser internada no Galba Veloso. Quer dizer, já estava no quadro da loucura, na verdade. E eu vi que era espiritual. E era E que espiritual. e era espiritual, era um quadro de possessão já. E essa menina, 23 anos de idade, e aí nós começamos a ajudá-la também, né? Eu indiquei ela para frequentar esse lugar que é um grande amigo meu aqui, que é o Rodrigo, e uma pessoa muito conhecida, uma alma incrível. Então nós começamos a ajudar essa menina. E o quadro dela era todo espiritual. E se ela caísse realmente no Galba Veloso, aí ela poderia acessar a loucura dela, né? Então, hoje Nossa, essa menina, Ana, hoje essa menina é uma médium que ajuda muita gente, que entende? maravilha. Que história E recuperou a vida maravilhosa. dela e a família dela até tornou-se espírita depois, né? Eu não estou dizendo aqui que eu sou um espírita, eu sou um espiritualista, eu sou um Uhum. estudioso, entende? Mas eu honro todas as crenças. Então eu aprendi a nunca julgar, a nunca condenar nada sem você saber. As pessoas têm preconceito e falam através da sua ignorância e julgam as pessoas, condenam, podem condenar um profissional, né, sem ter compreensão maior de tudo isso. Ah, que maravilha. Você Estou falando é muito, não, Ana? De repente, se eu estiver falando primeiro. muito, você me corta. João, Hã? você está trazendo tanta clareza. Olha, eu que te conheço há tanto tempo, se você está me esclarecendo tanta coisa aqui hoje, eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente, viu? Nossa, mais uma vez, Sim. gratidão. E só para a gente encerrar, eu queria duas coisas de você. Primeiro, eu queria que você deixasse a dica de um livro aqui. Um livro legal que te marcou, que pode ajudar os nossos terapeutas aí, os nossos ouvintes. E Ok. terminar com uma mensagem também para os terapeutas. Ah, que pena que já está acabando, né? Mas depois você me Ah, convida de novo, hein? Eu tenho um vamos fazer livro, outro. Ana, que para mim, assim, é um dos livros que me marcou muito e é um livro de iniciação que eu ofereço aos terapeutas, que é esse aqui, ó. Muita gente conhece. É o livro Mãos de Luz. Maravilhoso. Você tem, Maravilhoso. não tem? Esse é um livro Eu Mãos de não tenho Luz, este, eu tenho a continuidade dele, ó. Fica aqui na o minha Luz mesa, do meu Emergente, lado, né? ó. Você tem o Luz Emergente, não é isso? Aí, tá Aham. vendo? Então, esse Amo, livro amo, aqui amo de paixão. é da Barbara Brennan, que é o primeiro livro dela, né? E era uma mulher, uma cientista da NASA e uma pessoa com uma capacidade incrível. E aqui no primeiro livro ela conta a história dela, a própria dificuldade que foi para escrever esse livro e para ela assumir isso, né? Que era uma mulher mais cientista, ela era cientista da NASA, mas que despertou um grau incrível de poder de ajudar, de curar. Ela tem visão raio-x, ela tem várias coisas que é fantástico. Então, é um livro que eu indicaria, né? E outro livro que Não eu sei se amo, você lembra, não sei se você se lembra, mas foi você que me emprestou esse livro teu aí, ó. Eu li este livro seu e eu fiquei encantada. E eu quero comprar ele, eu quero ter este livro, porque eu comprei tem só que esse ter. aqui, ó. Eu não tenho esse aí Não, porque eu li o teu. ele é a base de tudo, né? E depois ela escreve o Luz Maravilha. Emergente com uma linguagem mais fácil. Ele é um pouco mais complexo, o Mãos de Luz. O Luz Emergente já foi uma leitura, uma linguagem mais fácil, porque ela também já tinha se lapidado mais, né? Sim, Então, ela havia evoluído nesse sistema da terapia e hoje tem a escola Barbara Brennan, né? Que é famosíssima no YouTube, o que seja, depois você pesquisa. que Então, é legal. muito interessante. E outro Dica de livro que eu indicaria, ouro. e Oi? outro livro que eu indicaria muitas pessoas, que eu indico aqui no meu consultório hoje, né, é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. É Maravilha. fantástico também, é um livro que não só para terapeutas, mas para todos que estão nos ouvindo aqui, é um livro que eu acho que tinha que ser de cabeceira,
que ele nos ensina a viver o presente, né? Para a mente das pessoas que vivem a angústia, que é presa no passado, ou a ansiedade, que é o futuro, esse livro nos traz aqui, ó, é o momento de viver o aqui presente. É o caminho de meio que Buda, caminho do meio que Buda trouxe, né? Jesus trouxe, que é o caminho do coração. Então, buscar esse caminho é nos trazer esse equilíbrio. E a mensagem que eu deixo é que quem tem esse interesse, tem essa vontade, se instrua, né? Busque fontes que sejam saudáveis para a sua iniciação, né? Não julguem ninguém, né? Aprenda a ter sempre a humildade no seu coração, nas suas atitudes, né? Que quebre seus orgulhos aí, que às vezes não deixa você caminhar mais, e aceite as suas fragilidades também, né? Às vezes a coisa ainda está devagar, começar é muito difícil. Se eu ficasse falando do meu início, como falei a princípio, é difícil. Mas se você realmente sentiu o seu chamado no coração, não desista diante das dificuldades que você vai encontrar e que eu deixo claro que serão muitas, né? Serão muitas. Mas se aquilo lhe toca a alma, não desista. Eu nunca desisti. E nos momentos que eu tive as dificuldades muito grandes, eu simplesmente ajoelhava e lembrava do pacto que eu fiz com Deus no primeiro dia que eu tive a certeza da minha missão e do meu propósito. E era impressionante, eu rezava e falava, Senhor, não me deixe, né? Me auxilie. Ô, Ana, era impressionante, o telefone tocava, era um cliente novo. Então, eu sempre tive certezas. E no momento de fragilidade, eu sempre fui acolhido, entendeu? Era Sim. impressionante. Eu até falava com a minha funcionária aqui em casa, mostrava para ela a minha agenda e falava assim, olha, tá vendo a minha agenda? Tá sem ninguém. E eu ia para as montanhas rezar, que era aqui na serra, na minha cachoeira, aqui na cidade, e lá eu passava 2, 3 horas em meditação, e a hora que eu voltava, no outro dia minha agenda enchia. Era uma coisa assim impressionante. Mas eu queria ter alguém até que visse que eu estava vivendo aquilo. E a minha funcionária falava assim, ainda bem que você me mostrou, senão eu não acreditava, João. Então, um dos pontos importantes de um profissional é nunca perder a sua fé, independente daquilo que você profere a sua fé, a sua crença, sabe? Acredite primeiramente em você, né? Rezamos o Pai Nosso e dizemos que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, mas é a sua vontade na comunhão com a vontade de Deus. E você então traz para a terra o que está na sua consciência ou no seu céu, no seu merecimento. Então, o ponto principal é isso. Nos momentos que vocês, terapeutas, passarem por qualquer dificuldade, vai para dentro, como Cristo disse, vai para o seu quarto, né? Reze lá dentro de você, recupere a sua força, não deixe com que o que você ouviu ou com o que não deu certo inunde o seu ser, inunde-se de fé, de acreditar, inunde-se de vontade que vai dar certo. Isso é o que eu deixaria de maior mensagem para todos que nos ouvem. Que bênção, que coisa mais linda. Gratidão. Eu ficaria aqui 5 horas falando com você, você sabe, né? Eu sei, minha querida. Nossa, não poderia ter começado de um jeito melhor. Você é incrível, você sabe tanto que eu te admiro. E, pessoal, para vocês que estão ouvindo aqui, o João hoje ele é uma grande referência, né, na região toda. Ele é um grande profissional, super procurado, a trajetória dele é incrível, né? E tudo que você vivenciou, tudo que você passou e tudo que você ensina, João, para mim, eu respeito muito a tua história, admiro muito a tua história e trago você como uma referência para mim. Você é uma grande referência para mim e espero que as pessoas que estejam ouvindo aqui também, né, que queiram te conhecer, possam te seguir os teus caminhos aí. Gratidão, okay, meu querido! Mais gratidão. sorte na sua jornada. Aí depois você deixa lá, não sei, na sua página aí, o endereço do meu Instagram, se alguém precisar, que eu puder ajudar. Claro. Outra coisa, Ana, dentro do processo terapêutico que eu fui crescendo, né? Hoje eu sou um celebrante social, celebro casamentos, esses casamentos maravilhosos aí, né? Se alguém precisar. Enfim, eu tenho uma série de coisas que eu estou a serviço. O meu propósito é servir. E isso, para mim,
eu estarei sempre disponível e despojado para isso, tá bom? Estaremos no E agradeço a YouTube, as você, minha pessoas vão querida. conhecer. Né? E eu acompanho você de longe. Nós estamos longe, mas nós estamos pertinho, viu? Longe, mas Estou vendo pertinho. sempre aí o seu crescimento e estou sempre mandando boas energias para que você continue essa mulher maravilhosa, com um coração incrível e levando aí essa luz para tantas pessoas. Continue no seu caminho. Que maravilha! Viu? Gratidão, meu querido. Pessoal, então terminamos Então, aqui o nosso primeiro podcast, né? Em grande estilo. Foi maravilhoso estar aqui com você. Beijo, turma. Beijo, João. Obrigada. beijo Valeu. a todos e até uma próxima. Até. Tchau, tchau.